Fala rapaziada, tudo bem? Aqui é o Renan que está falando, Renan dos Santos André. Sou aluno da Universidade Veiga de Almeida, faço o curso de História e hoje eu queria dividir um pouco, a gente conversar um pouco sobre o processo de independência do Brasil, o que aconteceu, os fatores que contribuíram para esse processo de independência, né? Esse grito de liberdade, aquilo que ficou marcado na figura de Dom Pedro I, quando ele levanta a sua espada em cima do seu cavalo e dá um brado, né? Independência ou morte. E para entender como ocorreu, quais fatores que contribuíram para essa independência do Brasil, precisamos retroceder um pouquinho na história. Voltando para a história, pelo menos até em 1815, no Congresso de Viena, esse famoso Congresso de Viena, onde Napoleão Bonaparte ele foi derrotado na França. Com Napoleão fora da jogada, Napoleão já destituído do poder na França, Portugal não vinha com bons olhos a continuidade de Dom João no Brasil, porque não tinha por que Dom João, já que aquele fator intimidador de Napoleão Napoleão já não estava mais na frente do governo francês. Então, as tensões foi aumentando, né? A insatisfação dos portugueses com as medidas adotadas por Dom João, porque Dom João permaneceu no Brasil, por algum motivo ele gostou do Brasil, e essa chegada da família real do Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico, em última instância possibilitou uma independência do Brasil também. O Brasil não era só dependente, não só independente de Portugal, mas o Brasil passa a experimentar um livre comércio com as nações amigas, foram abertos postos, então o Brasil começa a se desenvolver. Com essa insatisfação dos portugueses, porque em 1815, Dom João VI não só permaneceu no Brasil, como ele elevou o status do Brasil na condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, então o Brasil já não era visto como uma colônia, porque a corte real, né, a chegada da família real, fez que o Brasil se tornasse também reino de Portugal. Mas por todas essas medidas de Dom João permanecer no Brasil, os portugueses começaram essa insatisfação muito grande, as medidas adotadas por Dom João. Ele não queria voltar para Portugal naquele momento. Então a crise política de Portugal, muito grande, uma crise econômica e até mesmo uma crise militar. Por que uma crise política? Porque o seu rei estava no Rio de Janeiro. Uma crise econômica porque Portugal também perdeu parte daquele domínio, né, parte daquele monopólio dos produtos brasileiros. O português ia lá, comprava os produtos brasileiros muito barato, vendia muito caro na Europa. E como Dom João elevou o status do Brasil, não mais como uma colônia, mas sim como um reino amigo, né? Então, um reino de Portugal. Então, o Brasil passou também a comercializar, a ter um livre comércio com as nações amigas, demais nações. Com isso, aumentou e muito a economia brasileira, em contrapartida, uma crise muito grande em Portugal, né? Porque eles não tinham mais o monopólio dos produtos brasileiros. E também uma crise militar, porque à medida que Portugal também, essa tensão ia aumentando, Portugal era muito dependente da Inglaterra. Então, tinha muitos militares também ingleses no território de Portugal, que era visto com maus olhos aos militares. Então, esses três fatores foram aumentando demais a insatisfação dos portugueses com essas medidas adotadas por Dom João. É uma crise política, uma crise econômica, uma crise militar. Em 1820, é um episódio marcante, conhecido como a Revolução Liberal do Porto, que é uma revolução que vai acontecer por parte da burguesia, os ideais iluministas. Era uma revolução liberal, ela criticava o autoritarismo da monarquia e ao mesmo tempo também o absolutismo, né? Elas queriam uma representatividade maior popular dos órgãos públicos e ao mesmo tempo que era uma revolução liberal, eles queriam uma liberdade maior, ao mesmo tempo eles eram bastante conservadores, porque era liberal, mas nem tanto, porque eles queriam que o Brasil retornasse de novo ao status de colônia. E com isso,
vai criar uma tensão muito grande entre Brasil e Portugal, Rio de Janeiro e Lisboa, porque eles não vão tolerar mais que Dom João permaneça no Brasil. E Dom João, né, a tensão aumentando com Portugal cada vez mais, né, a temperatura aumentando entre Brasil e Portugal, vai ser convocada uma corte, né? O Brasil, alguns brasileiros foram eleitos para representar, né, os interesses brasileiros em Portugal, eles foram eleitos, só que antes deles chegarem para discutir os interesses brasileiros, do Reino do Brasil, eles já tinham esquematizado tudo, né? Porque eles exigiam o retorno de Dom João, eles queriam o retorno de Dom João, porque eles queriam que o Brasil voltasse ao status de colônia. Eles tentaram revogar vários acordos firmados, como, por exemplo, a abertura dos portos às nações amigas. Eles queriam que o Brasil só comercializasse com Portugal, eles queriam o monopólio dos produtos brasileiros. Ao mesmo tempo, eles queriam que as províncias brasileiras só não respondessem mais o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele momento, mas sim respondesse a Lisboa, né? Além de querer transferir também as juntas administrativas, aparelhos burocráticos, tudo isso. Só que essa tensão foi desgastando cada vez mais a figura de Dom João. Dom João começou a ficar muito fragilizado. Com essa tensão aumentando, cada vez mais esse copo enchendo, né? Dom João não teve jeito. Dom João teve que voltar para Portugal. Ele voltou junto com 4.000 portugueses. Eles levaram todo o ouro do Banco do Brasil. Fato esse que vai contribuir para a falência do Banco do Brasil mais cedo. Mas Dom João, de alguma maneira, ele queria ficar, mas ele não podia. Ele tinha medo de perder o regime monárquico em Portugal. Então ele retorna, mas ele deixa aqui o seu filho, que é Dom Pedro, como príncipe regente da época, fazendo com que o Brasil ainda se tornasse um reino de Portugal. Só que o que os portugueses exigiam? Os portugueses também exigiam a vinda do príncipe, para Lisboa. O príncipe regente, e o Brasil nesse momento se torna um momento muito delicado para o Brasil, porque se Dom Pedro, naquele momento, retorna para Portugal, não tinha mais jeito, o Brasil se tornaria de novo colônia de Portugal. Um fato muito interessante vai acontecer, um episódio conhecidíssimo, como o Dia do Fico, que ocorreu na sacada do Paço Imperial, onde Dom Pedro declara: se for para o bem e por vontade geral da nação, eu digo que fico. Esse episódio, como a gente falou, foi muito conhecido como o Dia do Fico, que ocorreu em 9 de janeiro de 1822. Então a tensão cada vez aumentando, cada vez mais o caldo enchendo, a água enchendo, essa relação entre Brasil e Portugal, Rio de Janeiro, Lisboa, foi criando essas tensões, foi criando esse mal-estar entre as duas nações naquele momento representadas. Mas com esse fico de Dom Pedro, Portugal vai enviar um documento revogando as ordens de Dom Pedro. Portugal, lembrando que Portugal não queria, né? Eu queria que o Brasil voltasse a ser colônia, né? Eles queriam de qualquer jeito que o Brasil voltasse. Eles queriam ter um monopólio do Brasil exclusivamente. Com o fico de Dom Pedro, vai vir essa carta, vai vir esse documento revogando as ordens de Dom Pedro, do qual ele naquele momento se encontrava uma viagem em São Paulo. A imperatriz Leopoldina, uma mulher super fantástica nesse momento, ela vai ter um episódio muito marcante, onde ela vai assinar a carta, o decreto de independência do Brasil. Ela chama um mensageiro e envia essa carta a Dom Pedro I. A Dom Pedro, que não era Dom Pedro I, desculpa, mas era Dom Pedro. E a história vai contar, pelo menos reza a lenda, que o mensageiro, quando ele chega em São Paulo, ele só vai encontrar Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. E aí é aquele episódio muito famoso que a gente vê que Dom Pedro I, ele levanta a sua espada, né? Ele levanta em cima do cavalo, levanta sua espada e grita: independência ou morte. Nesse momento que Pedro dá esse brado, esse grito de liberdade, Dom Pedro vai formar um ministério formado por portugueses e brasileiros, chefiado por brasileiros. E aí entra uma figura muito interessante da época,
as figuras políticas, que são os irmãos Andrada, o Antônio Carlos Martins, o Martins Francisco e o José Bonifácio, né? O José Bonifácio, esse é muito conhecido, uma figura importantíssima da política brasileira. Bonifácio é considerado por muito como o patrono da independência do Brasil. E em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado como imperador no dia 1 de dezembro de 1822. Ele foi coroado como Dom Pedro I. Com a independência do Brasil, diversos conflitos ocorreram nas províncias, né? Principalmente no Maranhão, na Bahia, no Pará, porque tem gente que ainda queria Portugal, né? E defendia os interesses dos portugueses. E então gerou esses conflitos entre o Brasil e Portugal. Alguns estados defendiam os portugueses, outras províncias, né, na época defendiam os portugueses, mas nesse momento a independência do Brasil é reconhecida, porque o Brasil ele tem esse brado de justiça, de liberdade, de querer que não Portugal se intrometa mais nos assuntos brasileiros, só que ele precisa de outras nações que reconheçam essa liberdade, essa independência do Brasil. E em 1824, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Logo depois disso, os ingleses reconheceram a independência do Brasil também e emprestaram 2 milhões de libras que o Brasil teve que indenizar Portugal, porque o Brasil não queria uma guerra, né, de um modo geral, apesar de ter tido esses conflitos que a gente falou aqui no Maranhão, na Bahia, no Pará, mas Portugal exigiu uma indenização por parte do Brasil. Então, esse empréstimo, esse dinheiro foi emprestado pelos ingleses e cada vez mais o Brasil ficou dependente dos ingleses. Mas, a partir daquele momento, a gente teve a liberdade, aquele grito que foi estigmatizado na figura de Dom Pedro I, aonde ele levanta sua espada e grita independência ou morte.